Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV também no rádio. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2025. Nosso assunto do mês, do trimestre, que é o Verbo se fez carne, né? E Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então nós estamos estudando aí o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Então aqui fala desse olhar de João para Jesus, de maneira aprendendo que ele escreveu, né? Está aqui no seu Evangelho e nós estamos extraindo esses ensinamentos, né? Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 10, 8 de junho de 2025. E aqui é o dia da comemoração do Pentecoste, né? Então, é comemorado aqui no Brasil o dia de Pentecoste, exatamente nesse ano de 2025, caiu nesse dia, 8 de junho, né? Então, é isso aí, nós vamos, aqui o assunto da lição, a promessa do Espírito. Não existe a promessa na vida de todo aquele que acredita, né? Que acredita que existe um Deus, que existe Jesus Cristo e que ele veio em carne e quer se salvar, quer se tornar um cristão, tem uma promessa na vida dessa pessoa, né? Então aqui o texto áureo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Então isso aqui foi dito por Jesus, ele já ressuscitado. Ele depois ali da ressurreição, ele já num corpo glorificado, se encontrou com os discípulos e ele disse isso aqui. Então, mas logo depois, né, nós vamos falar sobre isso, que é exatamente, não é a mesma coisa do dia de Pentecoste, né? Já é outra forma de receber o Espírito, que aí já é o batismo com o Espírito, né? Então a verdade prática diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e crê no Evangelho. Então não é apenas para algumas pessoas, uns grupos separados, ou em época ou distância, não tem isso. Isso aí fica provado num versículo, vai ser falado aqui, mas eu vou até adiantar, no dia de Pentecoste mesmo, quando foi perguntado para Pedro e os demais apóstolos, quem estava ali, 120 pessoas. E muitos fizeram uma pergunta para eles: o que devemos fazer, varões e irmãos, né? E Pedro respondeu que o que eles deveriam fazer é se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito, né? Aí ele fala isso aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, essa resposta, né, que a pergunta foi no 37, mas no 39 ele diz o que diz aqui nessa verdade prática. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, ele fala que essa promessa não diz respeito vos diz respeito, é o contrário, essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos aqueles que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então veja que é o que diz na verdade prática aqui, que não é um grupo ou de uma época, né? Não se restringe a um lugar, não. É para todos aqueles que crerem, né? Se arrependem e creem no Evangelho, né? Então veja que a promessa do Espírito
E quando você vê no versículo 38, ele está dizendo que todo aquele que for batizado no nome de Jesus Cristo, se arrepender, ele recebe o dom do Espírito, que não é o batismo com o Espírito Santo. Ele diz, seja batizado em nome de Jesus Cristo, é batismo nas águas. Aí recebe o dom do Espírito. Ou seja, você já faz isso que nós vamos estudar nessa lição, essa necessidade que temos do Espírito Santo, né? Para nós termos uma vida cristã, né? Conduzida de forma correta, mas aí sabendo que existe esse dom do Espírito, que é exatamente você acreditou, recebe o Espírito Santo já, você já é conduzido ali, né? O Espírito Santo habita em você. Mas quando Jesus fala do batismo, ele fala de revestimento de poder. Então já é o batismo com o Espírito Santo, que já é o que foi recebido no dia de Pentecostes, que não é esse dia que ele disse isso aqui. Isso aqui ele estava presente ali ainda, já num corpo glorificado e tudo, mas ele disse, eu vou subir, com 40 dias ele subiu ao céu e disse, fique em Jerusalém, não saia daqui até que do alto venha o revestimento de poder. E com 10 dias veio depois, no dia de Pentecostes, é um dia de uma festa que tinha lá, que tem essa festa. E veio o Espírito Santo e batizou eles tudinho. Com revestimento que já é, você vê que ele já tinha dito, recebei o Espírito, já receberam o dom do Espírito, que é o que eu estou falando. Depois já foi o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar em língua estranha. Nós vamos comentar aqui sobre isso aí, né? Então isso aqui já passo aqui para a Lisneide, para ela... Pela oportunidade de estarmos juntos, compartilhando mais um tema importante, agora estudando sobre a promessa do Espírito. Essa promessa foi feita por Jesus, quando já estava se despedindo dos seus discípulos. Na lição anterior nós estudamos sobre Jesus consolando os discípulos devido à sua tristeza de saber que logo, logo Jesus não estaria com eles. E Jesus faz uma promessa, que é o que vai estar sendo abordado nesta lição, já no versículo 16 do mesmo capítulo 14 de João. Jesus disse que rogaria ao Pai para que enviasse para os discípulos o Consolador, o Espírito Santo, para ficar com eles para sempre. Então, a partir daí, os discípulos já ficaram na expectativa, aguardaram e, de acordo com o que você já falou, Atos capítulo 2 se cumpriu essa promessa. E esse Espírito Santo nada mais, nada menos do que Deus em ação. O Espírito Santo é Ele quem executa toda a obra espiritual no coração do homem a partir da liberdade que damos, exatamente de acordo com a verdade prática de que o homem precisa reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. E aí já é uma ação do Espírito Santo, porque ele que nos ajuda a reconhecer isso. Então o Espírito Santo ele vem como nosso intercessor, ele vem como nosso advogado, ele vem como nosso conselheiro, ele vem como nosso consolador. E nada mais especial do que esse presente divino, porque o Espírito Santo é divino, ele é celestial e não é terreno. E o propósito desse enchimento que todos nós precisamos como ser humano, ser preenchido ou enchido com esse Espírito Santo, primeiramente, para nos tornar boas, eficazes testemunhas de Cristo, convictas e santas e comprometidas com as verdades da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele nos dá essa capacidade de sermos essas testemunhas fiéis do Evangelho de Cristo. E segundo, ele dá a capacidade de nós exercermos essa missão de pregar o Evangelho, é a capacitação. Quando lá Jesus mesmo, quando está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós vemos a declaração de que os discípulos deveriam ficar ali, aguardar serem revestidos do poder de Deus, para que depois saíssem a anunciar as verdades do Evangelho, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então essa é a parte que nos cabe, buscar do alto esse revestimento do poder, essa capacitação do Espírito para podermos executar essa obra com excelência. Então é um tema rico, é um tema muito importante, nós podemos ter essa pessoa do Espírito Santo na nossa vida, porque através da morte e ressurreição de Cristo,
Aí essa garantia da vinda do Espírito Santo já é para habitar dentro de nós, é o que nós vamos estudar nessa lição, já não mais apenas para estar conosco, igual Jesus estava com os discípulos fisicamente, mas o Espírito vem para habitar dentro de nós, fazer morada dentro de nós e nos instruir a toda a verdade da palavra de Deus. Então é Ele que nos revela o plano perfeito de Deus através da sua palavra. Então, vamos continuar a estudar esse tema que é muito relevante. Que, como tinha no Velho Testamento, as pessoas cumpriam com a lei. Pegava lá o carneirinho, trazia para o sacerdote oferecia ali, tirava o sangue, aquela coisa toda. Tinha aquelas pessoas comuns, pode-se dizer, bem rasa no espírito, né? Que, na verdade, o espírito nem usava, não. Era no sentido de uma coisa natural, era pela lei. Conhece a lei? É assim, tu tem que vir todo ano, oferece um sacrifício assim e tal. Pecou, fez uma coisa totalmente errada, estava fora da lei, ele tinha que se arrepender, vir ali e fazer um sacrifício pedindo perdão, que é exatamente pagar para os sacerdotes ali aquela... Então, assim... Aí tinha os outros que eram usados mesmo pelo Espírito, é o que escreveram a Bíblia, que tanta gente foi usado, né? Naquela época, e Deus falava mesmo com eles esporadicamente, ali o Espírito usava. Então veja, a mesma coisa vamos falar aqui depois de Jesus, da igreja que Jesus fundou, que é como que assim, você acreditou, você recebeu a salvação, o dom do Espírito, que é exatamente essa ajuda, o Espírito vai morar em você. E você vai ser um crente de banco, senta ali. Já sou crente, vou fazer minha oraçãozinha aqui, quietinho, na minha. Mas Jesus, é como que ele diga assim, rapaz, mas eu tenho mais um reforço para ti. Tu quer ser mais líder, liderar, tu quer produzir mais? Então, tu busca o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento. Você já está vestido. É como que você já está protegido ali, mas vem uma alta proteção. Né? Então, é uma busca. Você tem uma oportunidade de você ser mais ousado pelo Senhor. É isso aí. Eu entendo dessa forma aqui. Da mesma forma que Daniel foi, que Samuel foi, que Davi, que muitos aí, né? No Velho Testamento. Aí todo ele não obedecia, todos obedeciam a lei ali. Aqueles que nunca fizeram quase nada na obra de Deus, mas acreditaram, né? Tinha ali a aprovação de Deus. Mas esses específicos que acreditaram mais assim, o Espírito usava eles de forma diferente dos outros. É tanto que Moisés mesmo ali, você vê que o próprio Deus disse para ele, quando ele ali falou, se reclamou do peso que estava carregando, por acaso eu gerei todo esse povo, vai estar sobre as minhas costas, tudo. Aí Deus disse para ele repartir do espírito que estava nele com mais 70 no arraial. E os cabas não quiseram não, ficou só uns 2 lá que começaram a falar em línguas estranhas, né? Para se exercer isso aí, esse cargo maior. Então você vai ver que aqui, nesse tempo, aqui na era do Espírito, que é depois de Jesus, então é como que Jesus dissesse, vocês já receberam o Espírito, soprou sobre eles, está aqui, aqui na verdade, no texto áureo, né? Que é João 20, 22, quando ele se apresentou ali, num corpo glorificado, e ele soprou sobre eles. Assim como o Pai me enviou, envio vocês. Né? E quem vocês perdoar os pecados, será perdoado. E quem retiver, será retido. Então, estou dando autoridade para vocês fazer a obra. Né? Aí ele soprou sobre eles o Espírito, né? E disse, recebei o Espírito Santo. Quer dizer, aí já estavam. Mas ele disse, não, mas se você ficar aqui em Jerusalém, direitinho aqui, né? Eu vou enviar o Consolador para ficar com vocês para sempre.
Aí você espere aí o revestimento de poder que do alto vem do alto. Então já essa outra autoridade, uma autoridade bem maior, né? Eu entendo assim, e que nós precisamos, todos nós, buscar, mas não é uma obrigação para nada, é obrigado, né? Então, se você quer ser mais usado, mais confiante, pregar a palavra com confiança, aí você busca esse batismo com o Espírito Santo, que aí já é uma coisa, aí um mistério que não é homem que dá. Não é porque a pessoa é um pastor, foi consagrado por um homem, tem uma aprovação de homem para receber. Não, qualquer pessoa recebe, se acreditar, se disponibilizar. É claro que isso você pode receber e não agir, né? Também. É como que você receber um fuzil para guerrear, mas você pode jogar ele no mar, fica só com as mãos, não. Abanando e se deitar debaixo da moita. Não é? Mas você pode trabalhar mais, né? Então, fica aí assim, ó, um entendimento meu nesse sentido, né? E essa verdade prática exatamente não tem acepção de pessoas, não tem tempo, nem época, nem não existe família ou pessoas diferenciadas uma da outra, não, todos são igual. A promessa, e não é só uma promessa, as duas promessas, nós estamos falando aqui de receber o dom do Espírito, que é você compreender o que é reino no céu, que é um cristão, e também esse revestimento, que é outra promessa, né, para todos. Aí não tem acepção de pessoas. É para qualquer um que acreditar e se disponibilizar, né? Leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, versículo 26, capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, capítulo 20, versículo 21 e 22. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Exatamente. Aí tem uma palavra aqui que o apóstolo Paulo escreveu, sempre eu falo, esses versículos, que é 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 10 e 11, que ele nos revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz: quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, como podemos saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? Então é exatamente isso, essa dependência que nós temos do Espírito, como está dizendo aqui nessa leitura toda aqui. Sem o Espírito de Deus, você não pode saber quem é Deus, qual é a vontade de Deus. Nós fazemos a vontade de Deus quando o Espírito de Deus está em nós. Aí tem aqui uma leitura aqui, que está até no início aqui,
que é Romanos, capítulo 8, versículo 9, né, que fala exatamente isso, versículo 9 vai até o 14, né? Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não tem como você ter parte com Jesus e o Espírito Santo não está em ti. Porque o Espírito Santo é que te leva a Jesus. É que te faz conhecer a palavra, dá sentido, dá direção, dá sabedoria, dá inteligência. Aí ele vai dizendo aqui, até nesse versículo 14, né, que ele diz aqui no 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, você não tem mais ação carnal. Morto é no sentido de não fazer a vontade. Está guiado pelo Espírito, né? Aí ele diz, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Versículo 13, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se mortificardes pelo Espírito, ou seja, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está até o 14 aqui, né? Então veja que essa questão aí, não tem como você dizer eu sou de Cristo, eu sou cristão, aí você anda nas tuas vontades, né? Não tem o que você entende, da maneira que quer. Então o Espírito é que ele diz, para aqui, faz isso assim, ele te convence, ele te ajuda, ele, né? Intercede, te ensina, né? Então vamos... Os objetivos da lição são 3. Primeiro, analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo objetivo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Terceiro objetivo, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Exatamente, cumpra a vontade de Deus, cumprir, né? Tem como você cumprir. Então aqui a palavra-chave Espírito, né? O Espírito de Deus, né? Então vamos à introdução. A introdução, nesta lição vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Pois essa capacitadora, né? Ele é o que revela, revelador, ele é o capacitador, é o intercessor, ajudador, em todos os sentidos, ele nessa parte de Deus é com o Espírito, né? Se você não tiver, você vai ter um conhecimento às vezes natural, né? E esse conhecimento natural, ele não consegue obter as coisas do Espírito. Ele fica como que seja, para explicar mais ou menos, é como que você come uma comida que não te alimentou. Você encheu a barriga, né, no sentido de estar só cheio, mas você
está morrendo de fome, no sentido de não ter proteína necessária para sustentar o teu corpo. Está comendo uma coisa que não vai te alimentar, não vai te sustentar. É isso aí. Então a palavra de Deus sem o Espírito, ela é isso aí, é um pão que não alimenta. Ele não tem as proteínas necessárias. Então o Espírito é que traz essa essência de Deus. Verdadeiramente nos aproxima de Deus, nos justifica, nos ajuda, nos une, nos faz essa conexão verdadeira, né, com Deus, né? Então é isso aí. E às vezes as pessoas, mesmo sem entender isso, vai levando a vida e Deus vai ajudando e falando ali com ele, assim mesmo. Porque Deus, ele é bom, misericordioso e tudo. Mas você, quando você entra na área mesmo, que é no sentido de você se arrepender, não, eu quero viver o evangelho mesmo, aí você já começa essa dependência desse Espírito, né? Então, como o Senhor Jesus disse mesmo para Satanás, nem só de pão viverá o homem, né? Mas sim de toda a palavra de Deus. É uma coisa que alimenta verdadeiramente, né? E isso tem que ter exatamente esse garçom, vamos dizer, esse cozinheiro, né? Que faz essa comida, que é exatamente o Espírito. A palavra é comida, mas sem o Espírito é bucha. É isso aí, né? É mais ou menos isso, né? Esses aspectos aqui de que o Espírito Santo, ele trabalha no processo da regeneração no nosso ser interior, né? Para nos mudar, nos transformar. É o que está lá em Efésios 2:10, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somente através dessa obra do Espírito Santo em nós, regenerando-nos, é que podemos nos tornar agradáveis ao Senhor. Então, nós somos trabalhados no nosso ser e somos trabalhados para fazer, que é coisa bem diferente, né? Uma coisa é eu trabalhar, o Espírito Santo trabalhar dentro de mim e, ao mesmo tempo, eu ser transformada a ponto de fazer aquilo que o Senhor está me levando a fazer, de acordo com a sua obra. Então, ser e fazer. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de trabalhar em nós. Aí vem o primeiro tópico, a promessa do Pai. Primeiro subtópico, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos, Ele vos dará outro Consolador, versículo 16. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Certo. Pois esse convencer exatamente não é nem simplesmente te ensinar. Porque você pode saber e não obedecer, né? Mas o convencer exatamente dá sentido na coisa. A necessidade que você tem disso aí. Né? De você se aproximar de Deus, de você se santificar, de você se limpar, de você guardar a palavra, você obedecer a palavra. Quem é Deus? O significado desse reino. Então não é simplesmente você conhecer uma história, você ler, não é simplesmente isso, mas exatamente o que é isso. Né? O que traz de resultado para você. Aí o Espírito te convence isso, olha, ele vai te convencer que existe um erro, que tu pode errar. O que é esse erro diante de Deus? Porque diante dos homens até tu sabe um bocado de coisa. Mas diante de Deus você não sabe, não. Você às vezes está errando e pensando que está certo. Então ele vai te convencer que está errado. Que você cai numa justiça que é de Deus, que não tem acepção de pessoas, também não passa a mão na cabeça de ninguém.
é uma coisa corretíssima. Ele é santo e não concorda com o pecado, que é o erro. E essa justiça vai te levar num juízo que você não tem como ter um advogado lá, senão hoje, que é o Espírito te leva a você conhecer Jesus, que é o nosso advogado, que hoje ele pode te perdoar se você se arrepender, se você reconhecer. Então, é isso aí, esse convencer aqui do Espírito, e ele faz morada em você. Você vê que ele é uma habitação, você é uma habitação do Espírito, né? Vai habitar em você todos os dias, enquanto você estiver na terra, para te guiar, exatamente fazer o que é correto, né? Uma coisa bem difícil de dizer, mas não tem outras palavras. O próprio Jesus usou essas palavras assim, né? Que não tinha outra forma de explicar para um ser humano, né? Que esse espírito o mundo não pode receber. Quem é isso? É os pecadores, aqueles que não se arrependem. Ele não pode receber porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem, porque habita convosco, está com vocês aí. Né? Segundo subtópico, o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego, allos, significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14, versículo 16, quer dizer que do mesmo tipo, né, que ele é divino também, porém com as suas distinções de operações. Porque ele, na verdade, os discípulos estavam confiantes nele. Se sentiram ali desamparados quando ele disse, eu já vou. Né? E aí vão ficar só, ele foi garantindo isso, que eles não iam ficar órfãos. Né? Não, eu vou deixar alguém para cuidar de vocês como eu estava cuidando. Né? Então é nesse sentido aí, outro consolador que vai consolar vocês, vai ajudar vocês, vai conduzir vocês. Então, deixando bem claro que eu vou deixar um ajudante igual a mim, um que vai ajudar vocês, que vai encorajar vocês, né? Então é esse sentido da palavra, né? Encorajar, interceder, né? Ajudar, né? Então é isso aí, o Espírito ele faz isso nas nossas vidas mesmo, né? E isso literalmente quando você verdadeiramente acredita, né? Terceiro subtópico, não vos deixarei órfão. A palavra grega para órfãos presente em João 14, 18 é orpanós. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João capítulo 13, versículo 33. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Pois é, quando a gente vai ver isso aí, é muito difícil assim, se não tiver o Espírito, você desanima, você não acredita. Principalmente os discípulos ali que andaram com Jesus, de repente mataram Jesus. Já pensou? Ele, mas como é isso? Um rei, uma pessoa que veio para defender nós, para ajudar nós, para libertar nós, mataram ele. Aí de repente você fica sozinho. Outra vez, o líder morreu, para você continuar acreditando. Já pensou? Isso aí como ficava difícil para eles entender essa situação, se não tivesse mesmo o Espírito ali para revelar e mostrar que não era
Jesus não veio para cuidar desse mundo aqui. Então tem gente que até hoje ele só pensa em Jesus nesse mundo aqui, ele só vê isso aqui, ele acha que Jesus é para ajudar ele nessa vida aqui. E ele não pensa na vida eterna, né? E Jesus, na verdade, ele prioriza a vida eterna. Então o Espírito mesmo, ele vai te convencer desse mundo vindouro, dessa vida eterna, e não essa vida natural aqui, que isso aqui todo mundo sabe, que qualquer hora pode apagar, né? E vai ter aflição, como o próprio Jesus disse. Ele foi ensinando isso para os discípulos e nessa hora aqui ele, vendo aí que os discípulos podiam perder o ânimo com essa morte dele, ele garantiu isso aí. Olha, eu estou indo, mas pode ficar tranquilo que eu venho de novo. Eu venho buscar vocês. E você vê que para afirmar isso aí, quando Jesus subiu aos céus mesmo, já depois da morte, ressuscitou, passou 40 dias, ele apareceu para dar o tchau mesmo ali, a última vez da aparição. Ele subiu e uma nuvem ocultou e eles ficaram caçando ele ali, como quem diz, será que ele não vai voltar ainda aqui? Né? Ficaram um pouco ali desesperados, apareceu 2 anjos e dizendo para eles, olha, vocês estão olhando o que para cima aí? Que esse mesmo Jesus que vocês viram subir aí, ele vai voltar. Quer dizer, teve mais essa garantia aí, Jesus ele foi usando esses lados assim, para que eles não ficassem desesperados, porque realmente dava de ficar mesmo. Desconsolado mesmo, né? Como ele diz, outro consolador, porque eu vou te falar, não é fácil não. Aí você ter acreditar, ter essa fé tão grande de que depois de tudo que passou ali, Jesus com todo o poder que tinha, acabou morrendo, mataram. Mas a ressurreição de Jesus foi que deu essa garantia maior, mais essa crença. E esses reforços aí, que é exatamente os 2 anjos fazendo mais esse reforço aí, né? Mas é isso aí, né? A ressurreição de Cristo, ela demonstrava para os discípulos e demonstra para nós a verdadeira vitória dele sobre todas aquelas guerras, aquelas batalhas e contrariedades que ele enfrentou durante o seu ministério. Aí já no Pentecostes, essa descida do Espírito Santo já demonstra que a presença do Espírito Santo passaria a habitar dentro de nós, dentro de cada um que crê nessas verdades do Evangelho. E nós teríamos, a partir dali, uma comunhão contínua com a pessoa de Jesus através dessa revelação do Espírito Santo, até o dia final da nossa vida aqui na Terra, né? Então, nós temos essa garantia através da morte, que é o brado de vitória para todos nós que cremos na verdade do Evangelho de Cristo. Pois é, aí tem também ali o Pentecoste passa para nós também, que a palavra de Deus, ela é para quem acredita mesmo, traz um resultado, uma revelação, que não é uma coisa humana que você ouviu com o ouvido e compreendeu. Não, é um discernimento, que já é uma coisa espiritual, né? Do teu homem interior e não do homem exterior. Então, o que aconteceu ali, que Pedro falou, acredito, em línguas estranhas ali, vamos dizer que fosse em hebraico, na língua dele, mas não foi. Ele pregou ali, ele falou, foi, sei lá, vamos falar que seja em hebraico mesmo. Mas tinha mais de 30 países, as pessoas de mais de 30 países, todos ouviram, cada um na sua língua. Porque Deus, ele pode fazer isso. Ele é o tradutor. Ele traduz, ele é intérprete e diz tudo como ele quer. Então você vai ver se é um mistério. Então traz isso aí, que a palavra de Deus não é simplesmente uma coisa de homem ali, que eu passo para ti, se tem 10.000 pessoas, todo ouviu o que eu disse. Conforme um entendeu, o outro entendeu também, não. Conforme a tua necessidade, você entende. É tipo o sal mineral. Para um boi, ou o que eu falei, a comida,
Então você vai comer o necessário. Cada um comer o necessário para sobreviver. Então é isso aí, é um alimento mesmo com todas as proteínas necessárias, no sentido da eternidade. Para você se alimentar, se você quiser, você retém esse alimento, entendeu? Então é uma coisa muito assim profunda que é difícil de dizer, mas no Pentecostes nos trouxe isso aí. E também quando o apóstolo Paulo diz aos romanos, não só isso, mas em outras partes está também, mas em Romanos ali capítulo 10 e o versículo 9, ele diz, se com tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o que é isso? Se Jesus ressuscitou, eu acredito nisso, dentro desse mistério. Então, eu acredito que vai acontecer comigo dessa mesma forma. Então, eu vou investir nisso. Está entendendo? Já se eu sei que foi, mas eu acho que comigo não é não. Aí pronto, eu não me interesso por isso. Então, a crença é exatamente você investir. Você investir, que eu digo, é você acreditar ao ponto de fazer o que Jesus disse. Aí sim, aí você é participante dessa mesma ressurreição. Como diz o apóstolo Paulo, não fica sem esperança como os demais que não têm esperança. Né? Ele fala ali aos Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13, né? Então é isso aí, nós vamos para o nosso intervalo, né? Daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da nossa lição, em nome de Jesus. Sabe o anseio do meu
te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, o Espírito habita os discípulos. Primeiro subtópico, João, capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com um corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior, do capítulo 20, versículos 1 ao 20, como ao imediato, capítulo 20, versículos 23 ao 31. E capítulo 21, versículos 1 ao 25, de João, capítulo 20, versículo 22. Aqui é uma referência aí a esse contexto, né? Que fala a respeito do Espírito, dessa habitação. Né? Sim, do Espírito como habitação do crente. Aí você vê um exemplo assim de que o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, né, e 17, né? Não sabeis vós. Tá assim, é uma coisa que o crente precisa saber disso. Não, eu acreditei, eu resolvi andar segundo o Evangelho, acredito em Jesus, eu sou um cristão. Você se denomina mesmo como cristão mesmo, e quer ser mesmo, quer confessar isso sempre, afirmar, então saiba que o Espírito está habitando em você, está morando em você. Você é uma habitação. Então aí o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? Aí ele diz no versículo 17, porque se alguém destruir o templo, não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós, que vós sois o templo de Deus? O templo, ou seja, você é uma casa que Deus mora lá. Não é isso aí, né? Aí ele diz, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O que ele está dizendo? Vocês têm que manter essa santidade, né? Você tem que saber que o Espírito está em você e que se você fizer uma coisa errada, ele sai de ti. Mas aí não vai partir a decisão do Espírito, nem do próprio Deus, mas de você errar, de você expulsar ele. Não é nem o erro, não viver, não permitir ser convencido por ele, porque embora você erre, ele não vai sair. Ele vai primeiro tentar te convencer a você se regenerar, se arrepender, reconhecer que errou, deixar o erro. Aí ele continua lá. Mas que isso aí é todos os dias, né? Essa peleja. Agora, se você continuar errando, aí ele sai de você, que é exatamente você deixou a santidade. Largou de ser santo e caiu no mundo outra vez. Então essa destruição parte de você. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, ou seja, Deus sairá. É isso aí. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então veja que essa questão espírito aí, a gente tem que manter esse zelo, né? Esse zelo do Evangelho para manter o Espírito morando em você. Né?
A mesma coisa que um sacerdote, ou as pessoas que eu acabei falando do Velho Testamento, ele tinha que manter uma vida ali de obediência a Deus para levar ali, o sacrifício dele ser levado ao lugar santo e ao lugar santíssimo, que é a presença de Deus, né? Que hoje esse lugar santíssimo somos nós somos a arca, vamos dizer assim, que o Espírito habita em nós. Deus habitava naquela arca lá. Era uma arca que a presença de Deus estava lá, que era uma maneira de Deus habitar no meio do povo, né? Então, isso aqui, né? Segundo subtópico, o sentido de assoprou sobre eles. Assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, versículo 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que está escrito exatamente isso: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É isso que está lá em Gênesis 2, 7. Sim. Significando fôlego de vida, e é utilizado em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João, capítulo 20, versículo 22, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Pois é, ali em João, em Ezequiel 37, né, onde aquele vale de ossos secos, né, depois de ele profetizou, aí os ossos se juntou aos ossos, os próprios ossos, achou a sua parte lá, e se juntou aqueles esqueletos, aí veio ali os nervos, a carne, a pele sobre a carne, tudo, né, levantou-se aquele exército, mas não tinha vida. Ele comparou com Israel na época, sem vida. Aí ele disse para ele soprar o Espírito sobre eles, né? E ele soprou, e aí deu vida ao exército, né? Então ele fez aquela visão mostrando que ele podia profetizar ali para Israel, para que tivesse vida, voltasse a se converter ao Senhor, que eles estavam corrompidos tudo. Então, do mesmo jeito aqui, essa regeneração dos discípulos, que mesmo andaram 3 anos e meio com Jesus, mas não estavam regenerados. Nesse sentido, Jesus fez essa demonstração de soprar. Então, recebei o Espírito. Então, a partir de hoje, vocês estão verdadeiramente, vocês fazem parte da igreja. Vocês são os fundadores da igreja. E como que Jesus anunciasse ali, olha, daqui uns dias aí, vocês vão fazer o primeiro culto. E é exatamente o dia de Pentecostes. Ele diz, fica aqui em Jerusalém, não sai não, que vai ter um culto aqui. É como se ele falasse assim, dessa forma, só para você entender melhor. Então vai ter um culto aí, eu vou enviar o Espírito, ele vai usar vocês aqui, nesse culto aí, que foi o dia de Pentecostes ali, que depois de 10 dias da assunção, né? Ascensão de Jesus. E veio ali o Espírito e Pedro pregou, né? E foi quase 3.000 almas na primeira vez. Então essa unção, esse poder, né, que o Espírito Santo traz ao homem, né? Que é exatamente de falar aquilo que você não quer falar. Ou não sabia falar. Melhor dizer isso, não sabia mesmo. Quando você quer saber, você não deixa o Espírito falar. Mas quando
Você se entrega totalmente, você é apenas um servo, apenas. Então, às vezes é tanto que a gente prega e a gente diz, mas para que eu falei aquilo? Meu Deus do céu. Aí você vai ver depois que o próprio Deus diz, faz você entender que estava certo. Era aquilo que era para falar. Para provar de que foi quem falou foi ele, não você, né? Então a gente tem que ter essa dependência do Espírito Santo, né? É o terceiro, né? Terceiro subtópico, É. um episódio anterior ao Pentecostes. Em João capítulo 20, versículo 22, também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículos 9 ao 14, Gálatas 5, versículo 16 ao 26. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Exatamente, aqui esse Romanos capítulo 8, versículo 9 ao 14 é o que eu li no início, né? Exatamente dando essa demonstração do Espírito. Então, veja aí a gente, no início desse tópico, a respeito de Gênesis 2, 7, né? Sim. Aí ali Deus fez apenas um boneco de barro, né? Mas quando ele soprou, aí deu vida. A mesma coisa de Ezequiel, soprou, deu vida. Aqui os discípulos estavam ali, comprando, vendendo, andando com Jesus, ouvindo a palavra, mas tudo morto. A gente sem Deus é morto. Você está aqui só nessa terra aqui, mas não tem vida eterna. Não tem parte com Deus no sentido de obediência a Deus, de ser um herdeiro do reino. Mas no momento que sopra o Espírito que Jesus soprou, ele tornou uma nova criatura. Que é exatamente, você já faz parte do reino. A não ser que você retorne, expulse o Espírito, que é o que eu falei agora há pouco. Você destruir esse templo, Deus sai fora. E assim você torna a morrer outra vez. Mas essa nova criatura, se você manter, né? Então você vai ressuscitar como Jesus ressuscitou, né, com um corpo semelhante a Ele, assim como Ele é, nós vamos ver e vamos viver para sempre com Ele. Isso aí é que é a esperança nossa e que nós precisamos crer piamente nisso aí e não deixar que alguém venha e tire da nossa mente isso aqui. É exatamente o que o apóstolo Paulo fala das armaduras de Deus, que é o capacete da salvação. Então você vai proteger o que tu aprendeu sobre salvação. Proteger dentro do teu HD, da tua mente. Né? É isso aí, né? Terceiro tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Primeiro subtópico, de repente. O aparecimento de Jesus em João capítulo 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 8, que de repente, Atos capítulo 2 e versículo 2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículos de 1 ao versículo 4. Exatamente, esse derramamento do Espírito, o próprio apóstolo Pedro falou, né, que era uma promessa do Pai já, do profeta Joel, né?
lá no Antigo Testamento falou a respeito desses últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Então, quando falaram ali naquele dia de Pentecoste, que eles estavam falando em língua estranha, tudo, e o povo nunca tinha visto aquilo mesmo, e achavam que estava embriagado. E aí Pedro se levantou e disse, não vamos pensar que nós estamos embriagados a essa hora do dia, né? Isso aqui é aquilo que foi falado pelo profeta Joel, né? Então foi explicar ali, está se cumprindo hoje isso aqui. Então o discurso de Pedro ali convenceu muitas pessoas. Foi aí, nessa pregação de Pedro, que eles perguntaram, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, o que devemos fazer, varões e irmãos? Então, essa pergunta, eu sempre digo que essa pergunta é uma pergunta muito sábia, né? Na lição passada, a gente falou a respeito de Tomé, né? Que fez uma pergunta para o Senhor Jesus e ele gerou ali como que ele provocou Jesus a dizer o que ele disse. Foi bom, né? Se não fosse isso, talvez, Jesus até falava, mas exatamente isso provocou um ensinamento para nós, para eles e para nós, né? Quando ele perguntou, mas nós não sabemos não para onde o Senhor vai e como é que vamos saber o caminho? Quer dizer, aí Jesus disse um dos versículos mais importantes assim que a gente... Eu mesmo quase todo dia da minha vida eu falo esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já pensou? Então, essas perguntas devem ser feitas. Até na escola bíblica ali, na igreja mesmo, eu falei sobre isso aí. Que a gente deve perguntar as coisas. Não querendo, de alguma forma, atrapalhar, ou de alguma forma tentar as pessoas, né? Mas querendo verdadeiramente aprender. Nós precisamos perguntar uns para os outros, o que tu acha, como é que é. É tanto que a revista, ela diz isso, né? Ela fala aqui para a gente fazer essas perguntas aos alunos para que vejam as respostas e dentro disso aí a gente possa ensinar ou aprender até com eles, claro. Então nós aprendemos uns com os outros. Então aquela pergunta de Tomé foi boa e essa do pessoal, o povo que ouviram no dia de Pentecostes, o que devemos fazer, varões e irmãos? Aí provocou a resposta de Pedro, que é onde ele arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberes o dom do Espírito Santo, que não é o batismo com o Espírito, não. Seja batizado em nome de Jesus Cristo nas águas, ou seja, faz uma aliança com o Senhor. Aí o Espírito Santo já habita em ti, já começa a trabalhar em ti, né? Aí ele garantiu no 39, dizendo que é para todo mundo. Não vai pensar que vocês vão sair daqui, os filhos de vocês não estão aqui, os parentes de vocês estão longe daqui, que estavam mesmo fora do país, né? Aí o de lá não vai participar. Essa promessa é para todo mundo. E não é também, não tem época, não tem distância, é para todo que acredita. Então é exatamente isso que ele pregou ali, dizendo, né? E isso foi 3.000 almas, né? Então essas perguntas é bom que seja feita, né? Aí se você que está em casa aí não tem a oportunidade de, com nós, não dá de perguntar para nós, às vezes até sim, quem sabe, né? Mas você pergunta para as pessoas que sabem, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus e faz as perguntas. Você está em dúvida, querendo verdadeiramente aprender. E o Espírito vai usar essas pessoas e vai lhe ensinar. Com certeza, né? E até disse na escola passada, no mesmo assunto, que é mais importante, tem que ter mais sinceridade do que vai perguntar, do que mesmo o que vai responder.
Porque se você, com sinceridade, você perguntar, Deus vai usar, o Espírito Santo vai usar essa pessoa, ainda que ele não queira, vai usar para te ensinar, para te dizer a resposta certa. Mas é importante você querer aprender, porque se você não quiser aprender, não tem como o Espírito Santo ensinar. Não existe, não é uma possibilidade. Então, porque, aí eu até falei, por que é que as pessoas faz um Deus, uma imagem de escultura, e coloca lá e vai adorar, falar as coisas para ela? Porque ela não responde nada. Então ele não quer resposta. Se ele quisesse, ele perguntava para Deus de verdade. Ele não ia perguntar para o pedaço de pau. Porque o pedaço de pau não vai dizer nada. Então ele não quer ouvir, ele quer fazer de conta que quer aprender, mas ele não está querendo aprender. Vai perguntar para um pau. Não existe isso. Então é por isso que o homem às vezes anda enganado, porque ele quer ser enganado mesmo. Não me fala a verdade, porque eu não quero ouvir verdade. É isso aí. Entendeu? Então é isso aí, bora. Segundo subtópico, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. João capítulo 14, versículo 17, João capítulo 16, versículos 8 ao 10, João capítulo 20, versículo 22 e 2 Coríntios 5 e 17. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheios do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Pois é, porque não estando cheio, aí você cabe outras coisas, né? Ali você. Mas estando cheio, não existe outra possibilidade de fazer outra coisa ou você não agir, né? Então você estando completo, está cheinho, está completinho, não cabe mais nada. O Espírito tomou conta geral. Não tem como ser a carne agir ou o espírito mal agir, porque você está cheio do Espírito de Deus, não cabe mais nada lá. Então isso é bom, porque não dá lugar, é abrir brecha para entrar lá um demôniozinho, fazer uma... Ou a carne mesmo, a tua concupiscência, o teu desejo. Então andando cheio, tá completinho, tá certinho, não tem nenhum perigo de errar, né? É isso aí. Então, Terceiro subtópico, começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora, Atos capítulo 2, versículo 11. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Exatamente. A evidência é essa aí, que, né? Falar em outras línguas, né? Então é o que já foi até explicado, né? Falado sobre isso. Por isso a gente não deve, ao mesmo tempo que deve se preocupar em fazer e em falar o que Deus quer falar. Fazer o que Deus quer e falar o que Deus quer. Por quê? Porque você fazendo isso, Deus abastece as pessoas do jeito que Ele
que Ele quiser. Então, se você fala de ti mesmo, Deus não pode entrar. Não, quem está falando é Ele aí. Não pode entrar no meio da história, que é você que está falando. Mas, se você permitir ser usado por Deus, Deus vai falar através de ti, né? E você não deve nem se preocupar com isso, com o que disse, que é exatamente o que eu falei. Que a gente diz, por que eu disse isso? Aí Deus às vezes diz, mas quem falou foi eu, não foi tu? Então deixa comigo. É mais ou menos assim que acontece conosco. Todo homem de Deus, mulher de Deus, sabe disso do que eu estou falando. Que a gente se arrepende do que diz. Assim, fica preocupado às vezes. Aí depois você vai saber, Deus faz você saber que quem falou foi Ele e não você. Então isso é bom. E Ele ensina as pessoas através de você e você nem sabe se ensinou. É isso aí, né? A importância de fazer a vontade de Deus é essa, né? E essa promessa da vinda do Espírito Santo para encher-nos, ela não se limitou aos discípulos, mas, pelo contrário, ela permanece válida para todos aqueles que crêem. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 39. Pois é. A conclusão, a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecoste e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo e batizando no Espírito Santo. Exatamente, né? E a gente tem que buscar isso, né? E manter. Né? Porque às vezes você busca, acha, né? Aí recebe tudo, mas aí depois você joga fora. Estagna a coisa, para. É a mesma coisa no natural, às vezes você corre atrás de um diploma, adquire o diploma, você não fez nada. Não trabalha, o diploma valeu para quê? Um pedaço de papel. Então tem que ter ação, né? Então, do mesmo jeito, é no sentido espiritual você correr atrás disso, mas sabendo de que vai trabalhar, né? Não é só para ter o batismo no Espírito Santo, mas é para trabalhar na seara do Senhor, né? É isso aí, então. Então vamos encerrando já o nosso programa, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? A sua família. E que espero que você tenha aprendido e busque isso, esse aprendizado que a gente tem que buscar todos os dias, né? Alimentando essa crença para que você amanhã não seja descrente. É assim. Então, que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Graças a Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.